O primeiro duelo da final da Libertadores, Grêmio e Lanús da Argentina, pelo olhar de um dos protagonistas do título de 83, o atacante César. Eles não eram titulares absolutos, mas foram fundamentais para a conquista. Quem são os jogadores do Corinthians que ajudaram o Timão em mais um título? É hoje, daqui a pouquinho, no Esporte Espetacular. Globo Rural, oferecimento Morgan, alta qualidade e tecnologia. Você extraindo o melhor de suas escolhas. Em Minas Gerais, tecnologia de ponta na produção de tomates. O cultivo fica numa estufa moderna com controle automático de temperatura, irrigação, gás carbônico. O objetivo é conseguir um produto de qualidade e colheita regular o ano todo. É ciência, tecnologia e gestão. Rússia suspende a importação de carne brasileira de 48 frigoríficos por tempo indeterminado. A justificativa é o uso de uma substância proibida na ração. O Piauí está em terceiro lugar no ranking nacional de produção de caju e castanha, mas essa posição está ameaçada. A seca afeta a cultura há 6 anos. Aqui em Mato Grosso a gente fala do milho segunda safra, que só vai ser plantado depois que as lavouras de soja forem colhidas. A expectativa é de redução na área destinada ao cereal. Como aumentar o número de gêmeos num rebanho de ovelhas? Tem segredo? Essa é uma das dúvidas da nossa sessão de cartas e e-mails. As flores da orquídea estão sendo abortadas, as folhas ficando murchas. O problema pode ser o mesmo dessa planta aqui, o vaso inadequado. Daqui a pouco você vai ver como fazer o plantio da maneira correta. Em São Paulo, nós vamos falar sobre uma doença de difícil diagnóstico e que costuma atingir principalmente quem trabalha com gado. É a brucelose humana. Bom dia! Bom dia! A alta tecnologia na agricultura ganha cada vez mais terreno. E não é só nas culturas que exigem largas extensões de terra. Você vai ver hoje um caso de tomate. Tomate é essa coisinha vermelha que entra na vida de todo mundo quase que diariamente. O local é Itabirito, no caminho de Belo Horizonte para Ouro Preto. Quem conhece sabe que é lugar de chão de ferro, montanhoso, pois é lá que acontece uma revolução no cultivo de tomates em estufa de vidro. É caro? É, mas o retorno é garantido. Um assunto delicado, a brucelose, doença causada por bactéria. Ela já foi um problema bem sério para o gado de leite e preocupa também os seres humanos, especialmente os que trabalham na lida com os animais. E o número de casos com pessoas pode ser bem maior do que se imaginava. Essas são as brucelas, bactérias que causam a brucelose. Existem várias espécies, algumas com alto poder de contaminação. Caso da brucela abortus, que se hospeda principalmente em búfalos e bovinos. Na vaca, a brucelose pode causar aborto do feto e retenção de placenta depois do parto. O touro pode ter uma inflamação nos testículos e ficar estéril. Para controlar essa doença, no Brasil, o criador de gado e de búfalo é obrigado a vacinar todas as fêmeas do rebanho entre 3 e 8 meses de vida, além de abater os animais que estão comprovadamente doentes. O que nem todo mundo sabe é que a brucelose é uma zoonose, ou seja, ela passa dos animais para os seres humanos. Por exemplo, se eu tomar um leite cru ou comer uma carne mal cozida do animal contaminado, eu posso adoecer, mas essa não é a principal forma de transmissão da brucelose. Quem mais sofre com a doença, geralmente, são as pessoas que trabalham na lida com o gado. Marcelo de Oliveira sabe bem disso. Ele trabalhava na Casa de Agricultura de Paraibuna, em São Paulo, e teve que fazer uma longa peregrinação por médicos da região até encontrar um que perguntou: o que você faz? Aí eu contei para ele que eu fazia inseminação, fazia parto, que eu mexia com gado, fazia muito tempo, né?
E aí ele me falou que ia fazer, ele falou, vamos fazer uma sorologia. Aí eu falei para ele, brucelose? Ele falou, é. O que o senhor sentia? Muita dor na perna e febre. Gotículas de sangue, leite ou urina de animais contaminados já são suficientes para transmitir a bactéria da brucelose para o homem. Basta que ela encontre uma portinha de entrada, alguma lesão na pele ou mesmo uma mucosa, boca, nariz, olho. E em se tratando de saúde humana, até a vacina, obrigatória para o rebanho, vira um complicador. Existem duas, e tanto a B19, mais comum no Brasil, como a RB51, são produzidas com bactérias vivas, capazes de infectar o homem. O veterinário Geraldo Mancilha pegou a doença sim. A gente começou a vacinar um plantel e eu coloquei a seringa dentro da caixa de isopor, no lugar adequado. Só que a agulha ficou para cima. Uma bezerra me empurrou, eu bati a mão na agulha. Muitos anos depois eu comecei a sentir um cansaço e procurei ver o que aconteceu comigo, se foi por causa dessa vacina. E foi aí, fizemos o exame, deu positivo. Anos depois, o senhor ainda tinha bactéria no organismo? 22 anos depois. Hoje em dia, existe todo um protocolo de segurança para evitar acidentes como o do Geraldo. Só veterinários habilitados são autorizados a vacinar o rebanho. O problema é que, na prática, muita gente sem habilitação vacina, sem nem saber direito do risco que está correndo. No Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, o médico infectologista Marcos Vinícius da Silva recebe todos os meses de 2 a 3 pacientes com a doença. Ela é uma doença complexa porque pode ter várias manifestações clínicas. Pode ir desde um quadro de fadiga, uma febre que aparece, desaparece por um período, volta a aparecer, geralmente acompanhado com uma sudorese, perda de ânimo, perda de peso. Depois pode localizar como comprometimento do sistema nervoso central, das articulações, da coluna vertebral, ou acometimento pulmonar, aparecimento de ínguas. O tratamento é com uma combinação de antibiótico e o tempo também é prolongado. Percebeu o tamanho da encrenca, né? Além disso, é difícil encontrar médicos que suspeitam da doença. E quando suspeitam, é difícil comprovar. Para piorar um pouco, no Brasil, a doença não tem notificação obrigatória. Nós não temos estatística de Brasil. A gente sabe que são mais de 500 mil casos ano no mundo. O Instituto Biológico de São Paulo, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado, é uma referência no estudo da brucelose. Daqui, recentemente, saíram 2 notícias, uma boa e uma ruim. Vamos começar pela boa. Os pesquisadores do Instituto conseguiram desenvolver um teste molecular que não só detecta a brucela numa amostra de urina, como identifica a espécie da bactéria. Foi só assim que a doutora Margarete Genovez conseguiu confirmar sua suspeita. Para você ter ideia, eu tive comprometimento no ombro esquerdo, no quadril direito e em toda a coluna. Por mais que eu fizesse meu exame sorológico, eu era negativa. Mas graças aos trabalhos que nós temos aqui de biologia molecular, eu consegui fechar o meu diagnóstico com PCR da excreção urinária. O pessoal do Instituto Biológico já começou a conversar com os pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, ligado à Secretaria de Saúde, com a intenção de transferir para eles essa tecnologia de diagnóstico molecular. A ideia é que mais gente, no futuro, tenha acesso a esse exame, hoje indisponível. E atualmente você é o quê, diretora? Agora senta aí que eu vou te contar a notícia ruim. A pesquisadora e veterinária Simone Miyashiro, diretora de triagem animal do Instituto, analisou 192 queijos clandestinos de Minas e São Paulo. 37 deles estavam contaminados com brucela, 7 com brucelas de campo e 30 com B19, ou seja, a bactéria usada na fabricação da vacina das bezerras segue no leite do animal com potencial para contaminar humanos. E foi com isso que eu me contaminei e aí com essa ferramenta molecular a gente conseguiu também rastrear e falar, não, é B19.
O Centro de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, também anda emitindo alertas desse tipo. Lá, eles conseguiram comprovar que algumas pessoas se contaminaram ao ingerir leite cru de animal vacinado com RB51, a outra vacina disponível no mercado. A lida dos indivíduos, quer seja o veterinário,